deputado federal Pedro Czai participou essa semana de uma reunião com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, integrantes do Fórum Parlamentar Catarinense, para tratar do apoio aos municípios aqui de Santa Catarina atingidos por fortes chuvas e enchentes. O Evandro Cláudio conversou com o parlamentar. Deputado, então qual que é o resultado, o que foi discutido nessa reunião que foi realizada essa semana com o ministro Valdez? Bom dia. Bom dia, Evandro. Bom dia a todos que acompanham o seu programa. Foi uma reunião importante, porque primeiro de prestação de contas, segundo os desafios para cada município acelerar seus planos de trabalho, para licitar os seus planos de trabalho, para receberem os recursos que já estão disponíveis junto da Defesa Civil Nacional. Ao longo do ano, que tinha pendências do ano passado, e já aqueles que conseguiram licitar, já foram destinados aí 24 milhões, dos 70 milhões já aprovados nos planos de trabalho que foram encaminhados dos municípios catarinenses, 64 milhões já estão empenhados. E o que isso significa para quem não tem o cotidiano do que significa empenho? Está garantido dinheiro para aqueles municípios que mandaram o plano de trabalho. E qual é a próxima etapa agora? O município licitou, a Defesa Civil manda o dinheiro para esses municípios, que são 64 milhões já empenhados. E outros 90 milhões estão em análise os seus planos de trabalho, apresentado por outras dezenas de municípios catarinenses. Então, essa é a primeira prestação de contas que o ministro nos apresentou para a bancada catarinense. Nós aí aproveitamos e fizemos outros pedidos. A liberação do Fundo de Garantia por tempo de serviço, e agora a gente tem conhecimento que os próprios empresários nos municípios em situação de calamidade pública pode usufruir da legislação brasileira nesse tema do Fundo de Garantia. Terceiro, que renegocia-se as dívidas dos agricultores, a renegociação da dívida, porque muitos agricultores perderam no mês de outubro a safra, a produção que estavam plantando, etc. Agora plantaram de novo depois e agora perderam de novo. Então precisa crédito subsidiado, precisa renegociar as dívidas. Falamos de um auxílio emergencial, ou seja, um conjunto de ações para que a gente consiga atender esses municípios e a população atingida nessas regiões de Santa Catarina. E o terceiro apelo, que eu pessoalmente, inclusive, fiz, eu disse, ministro, vai visitar Santa Catarina? E diz assim, a partir de quinta, ou sexta, ou sábado. E aí, como sábado é o dia de Santa Catarina, o ministro confirmou a presença em solo catarinense nesse próximo sábado. Inclusive, estamos dialogando nesse momento com a assessoria também da vice-presidência da República, com a presidência da República, para ver também, porque tenho ainda a orientação médica que o nosso presidente não tem viajado pelo Brasil em função da recuperação da sua saúde, em função da sua cirurgia. Nós estamos tentando sensibilizar também a presidência, a vice-presidência ou outros ministros que, junto com Valdez Góes, poderão ir para Santa Catarina. Então, confirmada a vinda do ministro neste sábado, é isso, deputado? Confirmado, dia 25, ele está montando agora um pouco o roteiro de visita a Santa Catarina. Então, essa confirmação do ministro Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, que é a parte fundamental, prioritária dos recursos públicos que serão destinados para cada município catarinense em situação de calamidade pública ou de emergência. O senhor falou ali sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Há possibilidade de uma liberação maior do que a que já foi feita, uma liberação na totalidade desse fundo para os moradores aqui da região, que ajudaria, eu acredito, a incrementar a renda aqui na região? Eu acho que tem 3 formas de responder. A primeira, todos os trabalhadores que em outubro não acessaram ao Fundo de Garantia, isso está garantido em lei, já é possível.
A segunda, que a lei garante também, o setor empresarial verifica aí a lei do Fundo de Garantia em municípios de calamidade pública. Então, todos os municípios de Santa Catarina que estão em calamidade pública têm um acesso privilegiado para o empresariado em relação a 4 meses. E terceiro, que fizemos um apelo, e eu mesmo fui o que, no momento que usei da palavra, junto com o ministro, disse: ministro, vê se é possível liberar o fundo de garantia para todos os trabalhadores nos municípios atingidos e em situação decretada de calamidade pública. Se a Defesa Civil Nacional confirma que tal e tais municípios que decretaram calamidade, se confirma a sua calamidade, possa injetar dinheiro na economia local para o conjunto dos trabalhadores daqueles municípios. Esse ponto precisa de alteração legislativa, ou em forma de medida provisória, ou em forma de decreto, ou em projeto de lei. Então, esse momento, o governo avalia qual é o impacto, porque uma coisa é o impacto de 12 municípios em calamidade, ou 10, ou 15, ou 20. Mas como tem mudanças climáticas extremas no Brasil, em seca, que estão em situação de calamidade, quantos são no norte do país? Quantas novas enchentes irão acontecer? Então, quando tu abre esse precedente, tu cria isonomia, tu cria uma jurisprudência, e que todas as situações de calamidade pública, tu vai liberar o fundo de garantia. E muitos trabalhadores querem ter o seu fundo de garantia no momento de se aposentar, no momento de adquirir sua casa própria, etc., além desses momentos conjunturais, infelizmente, de enchente, como foi essas de outubro e de novembro. Então, fundo de garantia é um apelo que nós fizemos para liberar para todos os trabalhadores dos municípios em situação de calamidade pública. Certo. Deputado, foi um assunto que foi até levantado aqui na região. Haveria possibilidade, por exemplo, de um cadastro de Rio do Sul e de outros municípios no PAC, com um projeto, por exemplo, de contenção de cheias aqui para a região? O Programa de Aceleração do Crescimento, ele pode prever esse tipo de projeto para a gente tentar minimizar essas perdas aqui na região? Eu acredito que sim, e eu defendo que sim. Ou seja, vamos rediscutir o PAC em Santa Catarina. Vamos dizer, tais obras, vamos deixar para o segundo plano e vamos fazer mais 2 barragens, que já os projetos estão andando, já tenho aprovado a licença ambiental, mais 2 barragens de contenção na região do Alto Vale de Itajaí. Quantos milhões? 180 milhões? Então, tiramos de outras obras do PAC estruturante de Santa Catarina e, por sensibilidade de todos os catarinenses, junto com o governo federal, deslocamos para essas prioridades. Então, eu acredito que sim e defendo que seja isso possível. Quando nós tivemos, por ocasião, com o vice-presidente da República, ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a gente também fazia esse apelo de incluir no PAC, das 3 barragens previstas, as 2 que já estão com projeto andado, executivo aprovado, tudo essa parte já formalmente bem encaminhado, do que é chamado projeto JAICA, que é um projeto de estudo de contenção de cheia de enchentes no Vale do Itajaí, como outro projeto que é dragagem, limpeza dos rios, como outro projeto que deveria ser contemplado, que é combater a erosão do nosso solo, criar um novo mecanismo de produção agrícola para não levar toda a terra para os rios de novo, porque tu faz a dragagem, 2, 3 anos depois volta. Então, tu investe muito dinheiro. Não é 1 milhão, é milhões quando tu faz dragagem do rio, por exemplo, de Itajaí-Açu, que precisa de dragagem, precisa de fazer muita intervenção ali. Então, são 3 direções que são necessárias e o PAC poderia contemplar para evitar novas tragédias no futuro, que é a prevenção. Eu gosto de discutir prevenção porque é discutir futuro, além do sofrimento que a gente se solidariza com toda a população, não só de Rio do Sul, de todo o Vale, de todos os municípios, porque nós vivemos em várias regiões do estado também essas últimas enchentes com muita gravidade. Deputado, para nós encerrarmos, eu sei que já foram destinados, o senhor até citou, diversos valores para ações de assistência humanitária, para restabelecimento dos serviços aqui no estado.
Só para o pessoal de casa entender, como é que funciona agora o remanejamento desses recursos? Eles vão direto para os municípios, o município decide o que faz com esses recursos, como é que funciona a gestão desse dinheiro que vem do governo federal, deputado? Então, tem dois agentes públicos que recebem recursos do governo federal. Um plano de trabalho apresentado pela Defesa Civil Estadual, que o governo federal repassa como ajuda humanitária, como lá no primeiro momento, 1.200.000 para a comunidade José Boatê, né, das comunidades indígenas, lá no início já de outubro, passa para o governo do Estado, 1.200.000 que foi pedido do governo do Estado através da Defesa Civil, e a Defesa Civil e os municípios. Então, a ajuda humanitária pode ir para os municípios e para o governo do Estado. Então, quando é solicitado, o ministro diz, solicita o apoio e ajuda humanitária, nós vamos mandar imediatamente. Solicita o requisito o Exército, 100 pessoas, 200, 1.000, 1.500, nós vamos mandar essa ajuda humanitária e ajuda de socorro. É evidente que vocês, quem acompanhou outubro, era para ser 2 aeronaves, foi colocado 6 diante da situação. Ninguém esperava novembro ser essa agressividade, com essa velocidade em tempo. Né? Nem a Defesa Civil previa o que aconteceu, nem os agentes públicos municipais previam, né? A população de Rio do Sul não previa que ia chegar a esse nível da água. Então, todo mundo. E tem outras regiões que estão sendo socorridas, situação de seca. Então, por isso que cada momento desses, se tu não tem previsão com tempo, tu não prevê com rapidez a resposta humanitária. Então, pode ter muitas pessoas em sofrimento, muitas pessoas uma sensação que demora a resposta. Isso é normal e é legítimo. As pessoas até se sentir bastante indignadas ou em sofrimento. Por isso que a gente precisa cada vez mais prever com mais tecnologia, com mais informações, com mais prevenção e com mais avisos para que toda a população possa se prevenir, evitar novas tragédias, inclusive mortes, que temos que cada vez mais ter informação. Não dá para a gente morrer eletrocutado se nós não tiver boas informações, a gente pode ir evitando isso. Com certeza. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Regional. Eu que lhe agradeço, Evandro, um abraço para ti e minha profunda solidariedade a todos que, nesse momento, vamos se unir, se juntar num único objetivo, reconstruir Santa Catarina, nos dando as mãos. Um abraço fraterno.